Aquela diferença entre lei e teoria é fundamental. Esse é o eixo do livro. Nós podemos falar em lei da gravidade, em lei da oferta e da demanda, mas nós estamos ainda no nível descritivo. Por exemplo, lei da gravidade. A explicação aristotélica e a explicação do Einstein são fundamentalmente diferentes. Elas são completamente diferentes. Mesmo assim, as pessoas constroem aviões. Mesmo assim, as pessoas não se jogam do prédio andando de asa delta. Agora, no plano teórico, uma explicação newtoniana da gravidade e uma explicação à la Einstein são totalmente diferentes. São problemáticas totalmente diferentes. E por que será que existem duas? Porque elas ainda são úteis. Diz, olha, enquanto as pessoas reproduzirem teorias e elas tiverem utilidades práticas e forem simpósios, elas ainda são úteis. Veja, nesse sentido é um critério kuhniano mesmo de utilidade. As teorias vão sobrevivendo, elas vão sendo postas em xeque, elas vão sendo refinadas até o momento que elas entram em esclerose e desaparecem. Isso não tem a ver com verdadeiro e falso. Porque verdadeiro e falso não é um critério para validar teorias. Tem a ver com é útil ou não. Já lei tem critério verdadeiro e falso. Porque eu posso dizer, olha, existe uma lei da flutuação. Eu solto essa caneta, ela flutua. Porra, isso aconteceu o tempo inteiro, mas não está acontecendo agora. Aí não vale. A lei, como ela é baseada na observação, o critério é verdadeiro ou falso. Esse negócio se manifesta na realidade ou não. Não tem conversa. Agora, se o que explica a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo, ou a atratividade da massa de um corpo, aí não vale verdadeiro ou falso. Vale se você aceita ou não. A lei tem que sempre sobreviver, né? A não ser que mude radicalmente o real. Né? E aí as leis desaparecem. Mas as leis são regularidades percebidas pelos observadores. E aí é que é o ponto interessante. Mas por que a gente não fica no domínio das leis? De observar as leis? Ele vai dizer, olha, esse domínio é útil. Se vê uma pedra rolando, você sai da frente. Agora, se você entende ou tenta explicar um fenômeno de forma mais abstrata, você consegue modelá-lo minimamente. Por exemplo, olha como que ele é esperto. Se eu entendo como funciona a lei da gravidade, não interessa o tipo de teoria que você está usando, eu consigo driblar a gravidade fazendo um avião ou um balão. Eu mexi na realidade. O que eu fiz? Eu usei as leis traduzidas em teoria, consegui explicar abstratamente um fenômeno e propor um dispositivo, criar um dispositivo prático que vai burlar essas leis. Traduzindo, e o equilíbrio de poder? Se eu explicar o mecanismo do equilíbrio de poder, eu talvez consiga o quê? Controlá-lo minimamente. Para fazer coisas que voam, o homem não quis acabar ou resolver o problema da gravidade. Ele fez o quê? Ele se adaptou a esses constrangimentos. Veja, não tem nada de grátis, não tem nada grátis aqui. Todo o argumento aponta numa direção. Você insistir em acabar com as causas da guerra é terrível. Não vai dar. Não tem jeito, as pessoas não têm, entendeu? O mínimo de consenso. Talvez a saída mais imediata seja reduzir a sua incidência. Portanto, é fundamental discutir teoria nesse sentido. O que explica o equilíbrio de poder? Em que imagem que ele está? É por aí que ele está caminhando e organizando a discussão.
E aí, nas tipologias, eu vou avançar um pouquinho nisso, aí devolvo a palavra para vocês. Ele diz, olha, as leis, nós podemos classificá-las, leis absolutas. Se um fenômeno A aparece, B é esperado 100% das vezes. Se eu soltar essa caneta aqui, eu posso assumir que ela vai cair todas as vezes que eu soltar. Isso é uma lei absoluta. Agora, tem fenômenos que não acontecem desse jeito. Mas, por exemplo, sempre que A aparecer, B vai ocorrer com probabilidade X. Essas são leis probabilísticas. Mesmo assim, eu estou no plano empírico. Eu estou observando o real. Propondo o quê? Um conhecimento descritivo. Quando eu quero explicar o que está acontecendo, entre a descrição e a explicação tem um hiato. Esse hiato é a teoria. É a teoria que vai conduzir o quê? A descrição para a explicação. Aí, por exemplo, é diferente o marxismo, algumas teorias psicanalíticas. Né? A diferença vai estar aí, nesse passo. Ele diz, veja, a teoria é um artefato mental que simplifica e organiza os fenômenos e conduz à explicação. Aí é que está todo o problema. E entra a coisa da criatividade. Veja, o problema está aí. O problema é que uma teoria tem que isolar um domínio do real, uma parcela da realidade na qual ela é eficiente. E aí entra aquela nossa conversa, da nosso primeiro encontro, né? Que é aquela noção do mapa de Borges que eu tinha conversado com vocês no nosso primeiro encontro. É aquela brincadeira do Borges que os cartógrafos de uma região lá fizeram um mapa tão perfeito que era do tamanho da região. Totalmente inútil. Você tem que simplificar. Ao simplificar, você já não está mais no plano e na ordem do real. Você está no plano do quê? Do modo como o real entra na mente das pessoas. E é necessariamente simplificado. Mas o ponto é o seguinte, a teoria é até uma simplificação mais profunda. Como é que eu vou ordenar mentalmente elementos que não têm correspondência direta no real para explicar as manifestações da realidade. Quando eu invento um domínio, eu preciso inventar também uma teoria do domínio. Esse é o ponto fundamental. Na nossa próxima conversa, que vai ser sobre economia política internacional, nós vamos pensar isso de forma mais rigorosa por oposição à ciência econômica, que é o que ele está fazendo a todo momento. Ele tem como modelo a ciência econômica ortodoxa. É isso que está na cabeça dele. Né? Uma estilização do real, né? Que simplifica, e que aí vai conduzindo a explicação. Mas veja que engraçado que é. A indução para quando você descreveu a lei. Todo o desenvolvimento teórico é dedutivo. É por dedução que você vai estabelecendo a dinâmica central da teoria. Esse é o ponto, Álvaro. Na verdade, é o seguinte: ele diz, olha, se a gente ficar no plano do total, óbvio que tudo vai interferir em tudo, em algum grau. E aí não tem como explicar. E aí ele vai recorrer, é uma coisa que já está no Pascal, está nos caras lá atrás. O homem não tem quantidade de memória e velocidade de processamento que consiga analisar uma coisa que é muito mais complicada do que ele. Então não dá para trabalhar na escala do real. Porque é simplesmente impossível, é infinito. É infinito. Olha, imagina, se a gente tivesse que descrever um segundo que passou no que nós estamos falando aqui. Tudo o que levou a acontecer aqui. A invenção dos computadores, a pandemia, a história pessoal de vocês que jogou vocês aqui. É simplesmente infinito. É simplesmente o quê? E sem falar nos processos metabólicos. Né? Olha, são seres vivos e não sei o quê, que precisa comer não sei o quê. Ou seja, acabou. Né?
Um segundo do real, para ser narrado, ia levar uma eternidade. Então, o ponto é com simplificação. É com simplificação. E aí é que está a questão. Né? Uma coisa que eu venho insistindo, desse ponto de vista dele aqui. Você inventa, na verdade, ciências, nunca uma ciência só. Por quê? Se a gente entrar, vamos supor que a gente concordou com o Waltz. O que nós vamos fazer aqui são teorias da política internacional. Veja, como a questão que ele está querendo iluminar é a seguinte: como o ambiente anárquico afeta o comportamento dos estados e dos indivíduos. É uma proposta análoga dos economistas ortodoxos. Como a escassez afeta os comportamentos humanos, das empresas. É isso que ele está explorando. Aí ele dá uma explicação parcial, típico ideal. Só que a explicação vai exigir o quê? Recorrer a outras ciências. É uma explicação à la ceteris paribus. Se não existisse moral, se não existisse circunstâncias específicas, se não existisse o real, a política X produziria o efeito Y. Porra, mas não produziu. Onde está o desvio? O que interferiu? Essa que é a lógica. Então, se todo mundo fizer a lição de casa, aprender as suas teorias e suas ciências num sentido ortodoxo, é possível o diálogo e necessário com as outras áreas do conhecimento. Porque você, para explicar a guerra, você vai ter que chamar, às vezes, até um antropólogo. Ou por que não aconteceu a guerra? Era para acontecer. Ah, mas eles acreditam numa versão taoísta, não sei das quantas. Então, por isso que não aconteceu. Percebeu como que é o argumento? Nós sempre vamos estar trabalhando com tipos ideais para observar fenômenos concretos. Essa observação vai exigir o quê? A participação de outras teorias, ou melhor, de explicações que comportam teorias de outras dimensões do real. A economia, até a psicanálise. Esse é o primeiro movimento, digamos assim, mais significativo que ele propõe, né? Que é duplo. Primeira, a teoria é inventada. E segundo, ela é inventada correlacionada a um domínio. Por isso que ele está propondo não só uma teoria da política internacional, como a forma de organizar a política internacional enquanto disciplina. Não tem como separar uma coisa da outra. Ele está rejeitando relações internacionais como ciência. Não dá para fazer ciência das relações internacionais. Mas dá para ter uma faculdade de relações internacionais. Como existe uma faculdade de administração de empresas. Os economistas não ficam escandalizados porque tem administração de empresas. A administração de empresas é o quê? Uma prática, um assunto que precisa de economia, precisa de direito, precisa do quê? De um conjunto de teorias ou de áreas do saber. Né? Então, o que ele está propondo é, olha, se a gente definir formalmente o que é uma teoria da política internacional, é mais rigorosa a nossa conversa, e talvez institucionalmente a gente ganhe espaço. E esse é o ponto. Ele está pensando sempre por analogia à ciência econômica.